Solo Leveling, Ragnarok, capítulo 190. Regras do Templo de Cartenon. 1. Tu adorarás a Deus. 2. Tu louvarás a Deus. 3. Tu provarás tua fé. 4. Aqueles que falharem em obedecer a esses mandamentos não serão poupados. Tem! Bênção de Itarim. Regras do Templo de Cartenon ativada. De repente, o ar na capela mudou drasticamente. Pequeno monarca, essa energia é a de Itarim. É uma armadilha, parece que este lugar é... Mas antes que as vozes urgentes de Beru e Exil pudessem terminar. Louvem Itarim, junto com a voz estrondosa de Kinshul, um coro grotesco irrompeu das bocas dos membros do culto na capela. Parece um lugar onde eles sacrificam aqueles que não são seguidores dos deuses externos. Adorem e reverenciem. Provem sua fé. Ding, ding, ding! Mensagens do sistema apareceram uma após a outra diante dos olhos de Surro. A bênção de Itarim restringe o mana dos não-crentes. Uma força desconhecida suprimiu o poder mágico de Surro. A bênção de Itarim permite o uso de mana àqueles que provaram sua fé. A bênção de Itarim concede poder divino àqueles que provaram sua fé. Matam Vulcan! A mando de Kinshul, todos os membros do culto dos deuses externos, com sorrisos brilhantes em seus rostos, lançaram um ataque concentrado em Surro. Boom, 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 boom. Hahaha, um nobre demônio caiu direto em nossa armadilha. Até o próprio vulcão não passa de um sacrifício quando seu mana está selado. Soco, naquele momento. O membro do culto que avançou à frente teve o maxilar deslocado por um soco repentino de Surro. Bang! Seu corpo foi arremessado para trás mais rápido do que havia avançado, batendo na parede. Os olhos de todos os membros do culto dos deuses externos, incluindo Kinshul, se arregalaram de choque. Tenacidade nível 7. Ali estava Surro, sorrindo completamente ileso. Bem, eu confirmei que o vovô não está aqui. Crack! Ele cerrou os punhos e avançou, escaneando os rostos dos cultistas que o atacaram, com os olhos queimando de raiva. Agora vou matar vocês e depois fazer perguntas. Bang! A figura de Surro disparou para frente, impulsionando-se do chão. Mesmo com seu mana selado, ele ainda tinha habilidades que não consumiam poder mágico, e os status diretamente gravados em seu corpo, junto com os chifres de vulcão que ele já estava equipado, não eram exceção. Efeito: desejo de destruição. Aumenta o dano físico em 300%. Crash! Ak! Os membros do culto dos deuses externos foram arremessados em todas as direções como folhas caídas. Uma vez que Surro começou a agir, nada poderia detê-lo. Kinshul até mesmo avançou pessoalmente. Hahaha, você luta bastante. Como esperado de um nobre demônio, você é um bom sacrifício. Flash! Ele canalizou energia azul da Star Piece em sua testa e balançou um grande escudo em direção a Vulcan. Whoosh! Bang! Punho e escudo colidiram. Uma tremenda onda de choque se espalhou em todas as direções, e seus olhares se encontraram no ar. Ele não está no nível de um arranque comum. Esse é realmente o poder de um nobre demônio? Mas isso durou apenas um momento. Eu vou te esmagar! Os ataques ferozes de Surro continuaram, caindo como tiros de espingarda. Kinshul cerrou os dentes e aguentou tudo enquanto balançava a espada com a outra mão. Surro imediatamente agarrou os chifres de vulcão presos em sua cabeça com ambas as mãos e os balançou para frente. Clang! Em um instante, os dois chifres se transformaram em espadas e cortaram o ar. Autoridade do governante. Essa habilidade não consumia mana, então as armas saíram das mãos de Surro. Não! Os olhos de Kinshul se arregalaram, e ele tropeçou para trás. Cada vez que ele desviava dos ataques de Surro, outros membros do culto dos deuses externos eram impiedosamente massacrados em seu lugar. Cá! Crentes atingidos pelos ataques tossiam sangue e morriam. Mas naquele momento, algo surpreendente aconteceu. Flash! As Star Pieces embutidas nas testas dos caídos começaram a emitir energia azul. Ela fluía e envolvia seus corpos,
então se inflamava em chamas azuis. Rush! Uma energia demoníaca azul assumiu o controle dos cadáveres e os levantou como marionetes. Queima de névoa. Não. Era semelhante à queima de névoa, mas diferente. Os membros do culto dos deuses externos estavam sendo controlados pelas Star Pieces mesmo na morte. Cá! Os cadáveres, ligados pela energia demoníaca azul, voaram pelo ar e atacaram Surro. Pequeno monarca, você tem que atacar as Star Pieces diretamente. Beru e Ezio gritaram. Parece que elas são o meio que conecta Itarim e esses caras. Eles estão usando elas como uma espécie de sacerdote possuído. Os olhos de Surro brilharam ao dizer essas palavras. Como eu. Naquele momento. O rei das feras e o monarca das presas lambe os lábios. A rainha dos insetos e o monarca das pragas levanta os olhos. O rei do povo da neve e o monarca da geada está observando você. Mesmo que seu mana estivesse selado, isso não afetava as almas dos monarcas que já estavam mortos e vagando pelo mar do pós-vida. Assim como a energia de Itarim, existindo longe no universo exterior, empoderava os membros do culto através das Star Pieces. Venham, Grey, Ezil. Fush! Grr! Naquele momento, um lobo gigante envolto em luz prateada surgiu da sombra de Surro e atacou os inimigos. Slash, Ezil, que estava residindo nos chifres de Vulcan, também emergiu e balançou sua lança contra eles. O que é isso de repente? Kinchu não pôde evitar ficar confuso com o aumento repentino no número de aliados de Surro. Iron, venha rápido. Naquele momento, uma voz sussurrante veio de trás dele. Ele estremeceu e rapidamente se virou, mas não havia nada lá. Fantasma? Kinchu ficou assustado e se virou novamente, reajustando sua postura. Mas por quê? Vivem rápido? Ele queria ir, onde quer que fosse aquele lugar. O que é esse sentimento? Ele estava confuso. Tão confuso. Seu subconsciente estava acolhendo aquela voz fantasmagórica. Todos, acordem! Há apenas alguns deles, pela glória de Itarim. Suprimindo seus instintos, Kinchu gritou para seus seguidores como se estivesse falando consigo mesmo. Por Itarim! Eles levantaram suas vozes e reuniram todas as suas forças. Estamos dispostos a morrer. Por Itarim! Mesmo que vivamos por Itarim. Mesmo na morte nos tornaremos servos de Itarim. Matem Vulcan. Com o sangue de um nobre demônio, podemos criar uma grande quantidade de Star Pieces. Os membros vivos do culto dos deuses externos e aqueles controlados pelas Star Pieces, mesmo já mortos, se uniram para atacar Surro. Mas, apesar de estarem em grande desvantagem numérica, ele apenas sorriu, com os lábios se curvando para cima enquanto falava. Venham todos vocês. Ele pode não ser capaz de usar mana, mas e daí? Todas as suas habilidades de sombra não consumiam mana de qualquer maneira. Habilidade: Domínio do Monarca ativada. Os status dos soldados das sombras lutando dentro da sombra do conjurador são aumentados em 50%. Fush! A sombra de Surro se espalhou em todas as direções, centrada nele, e de dentro dela, os soldados das sombras que o seguiam surgiram. Espalhem-se e destruam as Star Pieces. Sim, mestre. Grito. Quay, mais rápido que todos, se transformou em uma lança e perfurou os inimigos. Crack! Shatter! Ku! Quando sua lança perfurou as Star Pieces embutidas nas testas dos cultistas, a luz azul se espalhou em pó. Junto com ela, a energia de Itarim que os controlava se dissipou, e seus corpos desmoronaram no local. O que é isso? Kinchu, o sacerdote que os liderava, entrou em pânico e tropeçou em confusão. Itarim, salvem-nos, salvem-nos, salvem-nos. Mas então... O que é esse sentimento? Algo estava estranho, muito estranho. Habilidade: Domínio do Monarca está ativada. Desde o momento em que uma sombra sinistra preencheu toda a capela onde a batalha ocorria. Desde o momento em que Kinchu pisou em sua sombra. Por algum motivo, ele teve que resistir desesperadamente ao instinto de correr até Vulcan, ajoelhar-se diante dele e inclinar a cabeça.
Por quê? Por quê? O que está acontecendo? Será que esse nobre demônio Vulcan me hipnotizou? Se isso estiver certo, é um truque verdadeiramente demoníaco. Como ousa tentar me enfeitiçar, um sacerdote que serve os grandes deuses? Acha que vou cair nessa? Qin Shu cerrou os dentes e avançou em direção a Surro. Ele concentrou toda a sua força em um ponto. Mora, Vulcan! Iron. Ah, quem está aí? Na voz fantasmagórica sussurrando atrás dele mais uma vez, Qin Shu gritou e balançou o braço para trás. E lá, um fantasma real estava. Uma sombra negra. Um espírito maligno semelhante a uma formiga estava sorrindo para ele com um sorriso cruel. Venha rápido. Crack! Essa foi a última coisa que Qin Shu viu antes de morrer. Por que uma pessoa tão forte se distraiu no meio de uma luta? Bem, eu sou rápido, mas mesmo assim, Kuei, que havia perfurado a parte de trás de sua cabeça e destruído a Star Piece, inclinou a cabeça com curiosidade. Beru olhou para o cadáver de Qin Shu e riu. Ele deve ter sentido falta do domínio do monarca. Pequeno monarca, rapidamente extraia o Iron. Surro já havia chegado em frente ao cadáver de Qin Shu. Extração de sombra é possível neste alvo. Ele era um dos soldados do meu pai? Talvez por isso, a sombra de Qin Shu já estava se contorcendo mesmo antes de Surro se aproximar. Como se estivesse prestes a se levantar sozinha, sem precisar de extração. Erga-se? Extração de sombra bem-sucedida. Kahahahaha. Assim que Surro terminou de falar, a sombra de Qin Shu girou e surgiu. Kahahaha, estou de volta. Que você finalmente voltou, Iron? Hahaha, eu me lembro de tudo. Todas as minhas memórias estão de volta. Hahaha. Qin Shu irrompeu em risadas com Beru assim que se tornou uma sombra. Ele repentinamente virou a cabeça para Surro. Tendo servido Sung Jin-woo, ele instintivamente sabia da relação de Surro com ele. Pequeno monarca, meu novo mestre. Mas naquele momento... Shiver! O status de percepção de Surro enviou um aviso. E quando ele virou a cabeça naquela direção com uma expressão temerosa, os dois olhos da estátua gigante sentada na cadeira no fundo da capela estavam olhando para ele. Cuidado! Antes que Iron pudesse terminar seu aviso urgente, Surro instintivamente torceu o corpo para o lado. Quase simultaneamente, feixes azuis saíram dos dois olhos da estátua. Zin! Eles quase o atingiram e causaram explosões massivas. Boom, 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 boom. Os feixes azuis varreram a área, derretendo os corpos dos membros do culto dos deuses externos que estavam lá. Ak! Apenas os restos grotescos permaneceram após os feixes terem passado. Os gritos não vinham deles, mas dos outros crentes que testemunharam sua morte. Acho que ele não é um deus muito misericordioso. Surro zombou e olhou para a frente. A estátua, que havia acabado de matar os crentes que rezavam diante dela, agora sorria brilhantemente para Surro. Era um sorriso cruel. Pensar que eu testemunharia a autoridade das sombras em um lugar como este. Uma voz grotesca e ecoante saiu da boca da estátua. A emoção sentida naquela voz era a clara intenção de matar Surro. E um apetite distinto, como se tivesse encontrado uma refeição deliciosa diante de seus olhos. Que patético, ficar se achando só porque matou um sacerdote insignificante. A estátua de Itarim zombou de Surro e falou. Mas eu tenho muitos sacerdotes que me servem. Outros muito mais poderosos do que aquele. Ela sorriu de forma significativa e virou a cabeça. Estrondo. Um lado das paredes da capela desmoronou sob o feixe azul. Além dele, um portão estava escondido, com uma névoa azul saindo dele. Venha, sumo sacerdote. A essas palavras, uma silhueta lentamente emergiu de dentro do portão. Suspiro, isso é ruim. Iron, que acabara de se tornar um soldado das sombras de Surro, repentinamente relembrou suas memórias de quando ainda estava vivo e gritou para Surro. O sumo sacerdote do culto dos deuses externos é o vilão de classificação S, Huang Dongsu, anteriormente conhecido como Ganância no Exército das Sombras. A essas palavras,
As expressões de Su e Beru se endureceram. Por que Huang Dongsu estava aparecendo aqui de repente? E como o sumo sacerdote de Itarim, ainda por cima? Com o poder da Star Piece somado às suas habilidades já de classificação S, sua força seria sem dúvida tremenda. Baque! Hahaha! Junto com a risada maníaca da estátua, Huang Dongsu finalmente emergiu do portão. Mas ele não estava saindo por conta própria. Ele estava sendo arrastado pela mão de um velho de cabelos brancos.